Fala pessoal, como é que vocês vão? Tudo bem? Espero que sim. Passamos aí 2021, estamos aí nos primeiros conteúdos de 2022, dando sequência na maratona Acelera, empreendedor. Tudo joinha com vocês? Então vamos dar sequência. A gente já passou por alguns conteúdos, estamos relembrando. Você pode estar assistindo esse conteúdo de duas maneiras, em dois momentos distintos. Você pode estar assistindo esse conteúdo dentro da própria maratona Acelera Empreendedor, porque esse conteúdo faz parte, está lá liberado para o pessoal que está fazendo a maratona Acelera Empreendedor, ou você pode estar assistindo como um curso à parte, como um curso em separado, onde a gente vai estar falando aí, são 10 lições, a gente está falando sobre experiência e fidelização do cliente. Beleza? Então, por o que a gente já passou? Só para a gente fazer uma retomada rapidinha, para a gente fazer um resgate aí do que a gente já passou. Passamos por hormônios do cliente, como é que funcionam os hormônios da satisfação do cliente. Passamos sobre a experiência, como é que a experiência é o X, como é que a experiência é CX, como é que funciona essa parte de experiência do cliente, que vem sendo cada vez mais valorizada no mercado. Falamos sobre o cliente que efetivamente dá lucro para as empresas. Quem é esse cliente, como é que ele pensa, como é que ele age, por que ele vai comprar contigo, não vai comprar na concorrência A, na concorrência B ou na concorrência C. Falamos sobre a construção de valor, como construir valor, como agregar valor num produto, como fazer que um cliente entenda valor ao invés de entender preço. Falamos também de valor percebido pelo cliente, como é que o cliente percebe o valor, uma vez que eu estou querendo agregar, uma vez que eu estou entregando algo para ele além do preço, além de quanto o produto custa em si, eu estou entregando um algo mais, eu estou entregando um plus, como é que ele percebe? Como fazer com que ele perceba esse algo mais que um produto ou que um serviço tem a oferecer? Depois, falamos nas prioridades de valor desse cliente. Quais são os valores que ele reconhece mais rapidamente? Quais são os valores que ele absorve primeiro e mais facilmente para fazer com que você trabalhe exatamente esses valores que são mais importantes para o cliente? Bom, nós vamos então agora para o estabelecimento de vínculos fortes para o cliente. E por que eu digo estabelecimento de vínculos fortes? Porque uma relação de compra e venda não é uma coisa tão simples quanto foi lá atrás. Eu já falei para vocês aí em determinado momento, na época de Ford, quando ele inventou lá o seu primeiro Ford, que só podia ser preto, você podia escolher qualquer cor, desde que fosse preto. Então a gente, nos dias atuais, você pode pintar o Ford da cor que você quiser. Já pode pedir a cor na fábrica. Então essa experiência de fidelização do cliente, ela mudou muito. Essa relação com o cliente, ela vem se ajustando conforme o mercado vem se ajustando. Não é uma coisa rígida, não é uma coisa fixa. Então, estabelecimento de vínculos é uma forma de você ter aquele cliente sempre perto de você, de maneira que você disponha desse network da melhor forma possível. Então, por isso que eu digo estabelecimento de vínculos fortes com o cliente. Beleza? Então, quando eu falo estabelecer vínculos fortes, eu entendo que toda a logística que tenha por detrás desse estabelecimento de vínculo forte, né? Essa é uma história que tem que vir top-down, tem que vir de cima para baixo, tem que vir da alta gestão para baixo. A empresa tem que entender como um todo que aquele cliente vale a pena e que desenvolver vínculos fortes, vínculos arraigados, vale a pena. Por que esses vínculos valem a pena? Porque o cliente 4.0, o cliente moderno, ele pesquisa em tudo. Então, antes de ele entrar na tua loja física ou antes de ele entrar na tua loja virtual, ele fez a lição de casa dele. Ele viu na concorrência, ele viu no mercado o que tinha disponível, ele viu se não dava para comprar no Shopee, trazer direto lá da China, do Japão direto, ele viu se não dava para comprar no Mercado Livre. Ele fez toda essa lição de casa. E por que eu sei que ele fez essa lição de casa? Porque eu faço essa lição de casa como comprador. Quando eu vou comprar alguma coisa, eu faço essa trajetória. Denis que está aqui faz, todo mundo faz. Então, é normal que a gente faça essa peregrinação quando a gente vai comprar alguma coisa. Principalmente se é algo de valor agregado considerável, se é alguma coisa feita para durar, se é um bem durável, você vai fazer essa peregrinação. É normal que você faça. Então, se você conseguir estabelecer um vínculo forte com o teu cliente, ele vai ficar contigo por mais tempo, ele vai ficar contigo fidelizado, ou pelo menos
ele vai deixar, não que ele não vá mais avaliar quem está de lado, ele continua avaliando, mas ele vai reconhecer em você alguns valores também dessa relação que estão além do produto. Que valores são esses? A tranquilidade com que você o atende, a sinceridade com que você atende, a confiança com que você o atende e ele reconhece em você. Então é uma relação de honestidade, de reciprocidade, e esse cara ele vai ficando preso a você, preso no bom sentido. Ele vai passar a considerar a sua opinião, além da opinião do vendedor do Mercado Livre, além da opinião do vendedor do Shopee, ele vai considerar primeiro a sua opinião. A sua opinião passou a ter um valor para ele maior do que o da concorrência. Portanto, ele vai passar a considerar comprar, interagir com você, ter uma próxima compra contigo, ter uma recompra contigo, instalar novos ciclos de compra, até um dia em que você, por exemplo, que ele não vá mais procurar nada na concorrência, ele sabe que você tem a melhor condição, ele sabe que você tem o melhor atendimento, ele sabe que você tem o melhor preço, ou às vezes nem tanto, porque uma vez que ele estabeleceu esse vínculo de confiança com você, e esse vínculo for forte, ele está até disposto a pagar um pouquinho mais pelo seu bom atendimento, pela boa experiência que ele tem em comprar contigo, por aquele cafezinho que ele toma com você, por aquele bate-papo que ele tem, pela franqueza, pela honestidade, pela ética que ele reconhece em você. Então, vínculo forte é esse. É aquele vínculo em que o cara reconhece em você valores além do valor que ele vai comprar, do bem que ele está adquirindo, do serviço que ele está comprando e por aí vai. Então, é uma coisa que deve ser responsável, né? Então, e para que isso aconteça, eu já mostrei para vocês aqui a pirâmide, né, antigamente aquela pirâmide normalzinha, como você conhece, que tinha lá todos os níveis hierárquicos da organização e o cliente estava por último, e essa pirâmide ela inverteu, não é? O cliente está em todas as áreas da empresa. Toda empresa, toda organização tem que se preocupar com o cliente em todos os níveis, né? E capturar essa exigência, capturar essa necessidade do cliente, para que a gente utilize isso estrategicamente, não é? Então, por exemplo, uma loja que tem café, mas não tem uma água para um cliente tomar, está deixando a desejar. Por quê? A maioria dos clientes precisa mais de água do que de café. Alguns vão gostar de um café, principalmente aqui em Recife, por exemplo, Pernambuco, ou nas regiões do Nordeste, onde a temperatura média é 30, 32, 35 graus, um copo d'água, né, um bebedouro próximo, faz muito mais sentido do que um café quente. Então, essas relações estratégicas têm que ser entendidas, né, têm que ser compreendidas. Né? Então, por exemplo, uma balinha, normal você ter aí nas lojas aí uma bomboniere para o cara se servir de uma balinha, para a criança pegar uma bolinha enquanto está acompanhando um adulto. Legal, mas essa balinha vai dar sede. Então, tem ali uma água. Então, utilize essas informações do cliente a seu favor. Facilitar os canais de comunicação. O que é facilitar os canais de comunicação? Principalmente o canal da orelha. Sabe o canal da orelha? Você escutar o que o cara está falando? Pois é. Por que às vezes eu sinto que eu estou falando e as pessoas não me compreendem, não estão sequer me ouvindo? Eu estou dentro de uma loja pesquisando um tênis, eu estou dentro de uma loja pesquisando um sapato, ou pesquisando alguma coisa para mim. Eu tenho a nítida sensação de que o cara não está prestando atenção no que eu estou dizendo. Meu amigo, eu quero um tênis para trabalho. Tem que ser confortável, bom e ter um preço que caiba no meu bolso. E o cara está me mostrando tênis com 15 molas, o cara está me mostrando tênis de R$500, o cara está me mostrando tênis que não é o tênis para a competição que eu quero. Eu não vou competir, eu não vou correr, nada. Eu quero um tênis para trabalhar, para ficar confortável no meu escritório, para vir gravar aula para vocês. Então tem que ser um tênis que eu pise, que eu me sinta gostosinho, que eu me sinta confortável. E o cara está me mostrando coisas completamente diferentes. Ou seja, está querendo me empurrar alguma coisa que ele tem um ganho maior, que a comissão dele de venda é maior e que não tem nada a ver comigo. Então, é quando eu digo que você tem que escutar o que o cara está te falando, o que o cliente está te falando. Porque às vezes eu como cliente, você que está aí me ouvindo, você que está participando da Maratona Acelera Empreendedor ou que está assistindo esse curso em separado, vai ter essa sensação. Tem claramente essa sensação. Você quer ver? Tu vai em algum restaurante
e vai comer, por exemplo, sei lá, um sanduíche ou uma pizza, seja lá o que for que você vai comer, e você não gosta de cebola. E quando você faz o teu pedido, você pede para excluir a cebola. E quando o prato chega para ti, tu vê que o prato tem cebola. O cara te escutou? Não, não te escutou. Ele podia até ter te dito, olha, os pratos vêm montados, não tem como eu tirar a cebola. Eu vou pedir para o maître, eu vou pedir lá para a pessoa responsável ver se ela consegue tirar a cebola. Tá? Mas uma vez que você sentou, uma vez que está pagando, uma vez que ele tirou o pedido e que você disse para ele que você não queria cebola, ele tinha que ter te dado essa informação antes. Olha, não sei, eu vou checar lá na cozinha se eu posso tirar a cebola. Se eu não puder tirar a cebola, eu volto e lhe digo que eu não posso tirar a cebola. Né? Então, entregar para mim a cebola, que eu não vou comer, que eu não gosto de comer, que eu não posso comer, por exemplo, meu sócio aqui dentro, ele tem a alergia ferrada a camarão. Então, quando a gente sai para comer alguma coisa, a gente sempre dá essa informação para a pessoa. Olha, você quer o quê? Eu quero qualquer coisa que não tenha camarão. Se um dia alguém me servir um prato com camarão, esse cara é o quê? Um criminoso. Não é? Porque sabe que vai fechar a glote dele. Ele tem uma alergia ferrada a respeito disso. E é uma coisa extremamente relevante essa informação que eu estou dando para ele. Não é uma informação banal, não é uma informação corriqueira que pode ser descartada, porque ele vai sair da mesa para um hospital. Então, todo mundo que está na operação tem que entender que a voz do cliente é importante. Não é que ela só é importante, ela é a razão pela qual nós estamos aqui. Ela é a razão pela qual nós desenvolvemos produtos, desenvolvemos serviços. É o cliente que manda na operação. Ah, mas já foi o tempo que o cliente mandava na operação? Não, não foi não. Está ficando cada vez mais evidente essa situação de que o cliente é o dono da sua operação. Né? Você é o dono da empresa, você é o dono da dor de cabeça, mas é para ele que a gente vive, é para o cliente que a gente vive. É para o cliente que a gente transforma os nossos produtos, transforma os nossos serviços, treina os nossos colaboradores, trabalha com eles colaborança, trabalha com eles liderança para que eles sejam bons e competentes nesse sentido. Beleza? Então, programas de incentivo, programas de bonificação ajudam os vendedores, ajudam o pessoal que mexe com o produto, que atende na linha de frente? Claro que ajuda. Mas não pode, você que está aí trabalhando comigo, você que está me assistindo, não pode viver, e é vendedor, e é negociador, não pode viver só em função de programas de incentivo e de bonificação. Você tem que viver em função de quê? Dos anseios do consumidor. Você tem que viver em função de responder, dar uma resposta aos problemas, sanar as expectativas do cliente. É disso que a gente fala nesse módulo bônus que a gente está levando aí até vocês, ou nesse curso que provavelmente vai ser estabelecido. A gente está falando de sanar, fazer com que os hormônios da felicidade do cliente de fato brilhem, tirintem, porque ele tem que entender. O consumidor, quando sai daquela loja, ele tem que soltar aquele famoso uau! Que atendimento foi esse? Rapaz! Olha que vendedor asseado, olha que vendedora bacana, super bem penteado, super bem trajado, super bacaninhas, me deram uma super atenção. Rapaz, uau, que expectativa que eu tinha quando entrei naquela loja e ela foi prontamente atendida. Então, programas de incentivo, programas de bonificação funcionam bacanas, mas cuidado, não é? Porque a realidade é essa, você tem que trabalhar com a expectativa do cliente, não com a sua bonificação, não com a sua... Você não pode sair de casa sendo incentivado pela bonificação, você tem que sair de casa incentivado por um bom atendimento, por um bom serviço, por uma boa prestação de contas para o seu cliente. Quer seja ele na versão presencial, na linha de frente da sua loja, quer seja na versão online, não muda. Então, você tem que trabalhar com essa perspectiva. Entendeu agora como é importante essa questão de abraçar o cliente? Eu não estou falando de abraçar de fato, né? Até porque a gente está em período de problemas aí mundiais, né? A gente não está falando de abraçar efetivamente, mas até pode. Já tem cliente que eu gosto de abraçar pessoalmente. Ainda que vá de máscara, né, com todo cuidado, a gente abraça, pô, não tem problema nenhum não. Né? Tem clientes meus de consultoria que eu abraço porque eu sinto que ele gosta. Eu acho que ele valoriza aquele abraço.
Eu acredito que ele goste dessa troca de energia. Não é? E tem dias que você está mais afável e tem dias que você está menos afável, tem dias que você precisa daquele abraço, tanto quanto é importante você abraçar o cliente. Então, às vezes, há uma troca de energia que vai aumentar a tua fidelização, aumenta a tua empatia e faz com que o teu vínculo com aquele cliente aumente. Que é disso que a gente está falando. Você sabe se ele tem filhos, você sabe se ela tem filhos, tem namorado, tem esposo, você já olhou sobre isso, já teve um bate-papo de amenidade, é possível. Não, Marcelo, eu vivo na correria, aqui na linha de frente não dá nem pra gente conhecer o cliente, não dá nem pra saber o nome dele. Tem alguma coisa errada aí e é bom você dar uma olhada. Porque se essa estrutura convencional se mantiver dessa forma, você não vai conseguir fidelizar o cliente, você não vai conseguir passar para ele honestidade, não vai conseguir passar para ele toda essa energia bacana que é extremamente interessante você ter para estabelecer vínculos que sejam fortes. Porque vínculos fortes, você segura a tua venda, trabalha uma revenda, trabalha uma fidelização e consegue olhar um horizonte mais à frente e perceber que aquele cara pode vir a fazer uma recompra contigo e você trabalhar com ele de novo. Então, vínculos fortes, aquele vínculo onde o cara vai vir escutar primeiro a tua opinião, depois ele vai olhar o Shopee, depois ele vai olhar o Mercado Livre, depois ele vai olhar a concorrência, mas ele vem primeiro escutar você. O que você acha disso, o que você acha daquilo, o que você pensa disso, o que você pensa daquilo. Beleza? Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e vejo vocês na próxima. Até breve!